Vamos lá, galera, dando continuidade aos nossos trabalhos aqui no Max OAB Intensivo de Resolução de Questões. Uma vez mais, manifesto o meu enorme prazer de estar aqui, entrando no conforto do lar de vossas excelências. Muito obrigado pela confiança aqui no nosso curso, no nosso trabalho. Então vamos aqui ainda na nossa primeira aula de ética profissional, dando início ao bloco de número 2. Vamos para a questão 6 do nosso material. Lembrando que se você não é nosso aluno, o material você consegue ter acesso aí na descrição do nosso vídeo aqui no nosso canal do YouTube Max Juris, certo? E se você é nosso aluno, lembrando que dentro da nossa apostila nós começamos ali na página 114 as questões aí que nós estamos resolvendo de ética profissional. Beleza? Já estamos na questão 6, então no bloco número 1 resolvemos 5 questões, né, senhores? São poucas questões, mas eu tô tentando aí abordar o tema de uma forma que fique completo para você absorver as informações que podem ser cobradas no seu exame, para que você entenda o certo, entenda o errado. Então agora a gente vai para a questão de número 6, sem perder mais tempo, do exame também 31, beleza? Então vamos lá, ó. O advogado João era conselheiro de certo conselho seccional da OAB, beleza? Todavia, por problemas pessoais, o João decidiu renunciar ao mandato, certo? Lembrando que dentro da OAB, o mandato tem aí, né, senhores, 3 anos. Considerando o caso narrado. Vamos lá. Letra A. Compete ao plenário do Conselho Seccional respectivo, ou seja, onde ele tinha sido eleito conselheiro seccional, declarar extinto o mandato, sendo exigido que previamente ouça João no prazo de 10 dias, após notificação deste mediante ofício com aviso de recebimento. Gente, pelo amor de Deus, o cara tá com um problema pessoal. Ele quer renunciar ao mandato. Tudo bem, ele foi eleito, professor. Tudo bem, gente. Mas ele quer renunciar ao mandato de conselheiro seccional. Ué, você vai então criar esse problema que para ele ter a renúncia precisa ter a oitiva prévia dele, sendo que é necessário o plenário do conselho seccional. Gente, plenário são todos. Faz sentido? Quando a gente fala plenário do Supremo, não é quando o Supremo se reúne nos 11 ministros? Certo? Dentro do Supremo eu tenho a primeira turma, a segunda turma. Cada turma tem 5 ministros. E quando o Supremo se reúne, geralmente nas sessões de quarta e as extraordinárias de quinta, aí nós vemos lá, quando você assiste lá na TV Justiça, o plenário do Supremo junto, os 11 ministros, certo? Os 5 da primeira, os 5 da segunda, mais o presidente em exercício ali, compondo então os 11 ministros, tá vendo? Gente, não teria sentido, concorda comigo? Porque conselheiro seccional, no mínimo 30 os eleitos, no máximo 80, certo? Agora, dentro do conselho seccional, eu tenho também a diretoria. Diretoria são só 5 cargos. Olha a letra B. Compete à diretoria do conselho seccional respectivo, já que ele era conselheiro seccional eleito, declarar extinto o mandato. Faz mais sentido, não faz? Independente da exigência de prévia notificação para a oitiva do João. É óbvio, essa é a certa. Certo? Então, eu, conselheiro seccional, quero renunciar. Eu fui eleito, eu quero renunciar. Eu apresento a renúncia. E quem é que vai simplesmente falar, tá extinto o mandato, assume o suplente? A diretoria. A diretoria tá lá para isso. E eu vou ter que ser ouvido previamente? Não, não tem necessidade. Não tem necessidade, turma. Certo? A C fala, compete ao plenário do Conselho Seccional. Errado. E a D fala, compete à segunda Câmara do Conselho Federal. Gente, por quê? Se ele é conselheiro seccional, não pode ser competência do Conselho Federal. Faz sentido? Assiste o bloco 1, da forma que a gente trabalhou a estrutura da OAB. Vamos lá. Então, questão 6, gabarito B de bola. Na tela já está aí para você a questão 7, exame 30. Vamos lá? Jailton, advogado, após 10 anos de exercício da advocacia, ele passou a apresentar comportamentos incomuns. Após avaliação médica, ele foi diagnosticado com uma, grifa aí no seu material, doença mental curável, mediante medicação e tratamento bastante demorado. Segundo as disposições do Estatuto da OAB, o caso do advogado Jailton incide em causa de suspensão, impedimento, cancelamento ou licença. Doutores, então aqui nós estamos já trocando o tema, saindo do tema eleição e entrando no tema inscrição. Gente,
Esse tema inscrição, ele começa ali no artigo 8º do nosso Estatuto da OAB e ele vai até o artigo 14. Porque o artigo 15, salvo o melhor juízo, Sociedade de Advogados. Tudo bem? Então, olha só, presta bastante atenção no seu professor. Presta atenção bastante aqui no Thiago. Gente, para se inscrever perante a OAB, você tem que preencher requisitos. Tá lá no artigo 8º. Ué, você tem que ter capacidade civil plena, óbvio. Certo? Você tem que ser bacharel em direito, óbvio. Você tem que ter formação, né? Dentro de uma faculdade de direito. Você sabe o que é isso, né? Não tem que explicar a diferença de advogado e bacharel, pelo amor de Deus. Então você não estava aqui comigo, né? Você tem, turma, que ser aprovado no exame da OAB. É por isso que nós estamos aqui, é requisito para você se inscrever. Você tem que estar em dia com as suas obrigações eleitorais e militares. Você não pode estar exercendo atividade incompatível com a advocacia. Se você quiser, daqui a pouco a gente vai abordar esse tema com maior profundidade, mas o que é atividade incompatível? O artigo 28 do nosso estatuto, para aí a aula se você quiser dar uma olhada, ele fala um rol de atividades, de funções, de profissões que você não pode exercer paralelamente, conjuntamente com a advocacia. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sou policial militar. Eu passo no exame da OAB. Eu posso me inscrever? Não posso. Por que eu não posso me inscrever? Porque enquanto eu for polícia, eu não posso me inscrever na OAB. Ah, Thiago, e se eu sou advogado e passo num concurso para a polícia? Se você decidir tomar posse, você vai ter, né, um problema com a OAB. Você vai ter a sua inscrição o quê? Cancelada. Sacou? Porque você está exercendo uma atividade incompatível com a advocacia de forma, né, nós chamamos isso de forma definitiva. Beleza? Você tem que ter idoneidade moral e no dia da sua solenidade, sonha esse dia maravilhoso, gente. Sonha. O dia da solenidade, o dia que você vai estar, então, ali recebendo a sua carteira, recebendo a sua inscrição. Vai estar ali, então, assim, sendo, né, turma, perante toda a sociedade, perante a sua família, principalmente, que pode te apoiar ou não, dependendo aí do caso concreto, não vou generalizar para não causar problema aí na sua casa, mas você vai estar lá, ó, nesse dia, prestando compromisso ao conselho. Então, para você ser admitido perante a OAB, você tem que preencher os requisitos do artigo 8º do nosso estatuto. Capacidade civil, ser bacharel em direito, ser aprovado no exame da ordem, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, não estar exercendo atividade incompatível com a advocacia, ter idoneidade moral e prestar compromisso perante o Conselho Sequissional. Beleza? Agora, doutores, agora, olha só. Existe ali nos artigos 11 e 12 do nosso estatuto as hipóteses que vão gerar o cancelamento ou o licenciamento da sua inscrição. Então eu quero que você agora observe, o tema é cancelamento e licenciamento da sua inscrição. Tiago, como assim? Deixa eu entender. Vamos lá, cancelamento. Cancelamento é quando você deixa de ser advogado, você vira um ex. Professor, como assim? Um ex, o que o ex é na sua vida? Eu sempre brinco com o aluno, nada. O ex não é nada na sua vida. Concorda comigo? Então quando a pessoa fala, eu sou advogado, eu acho muito engraçado. Principalmente nessa semana jurídica de faculdade, né? O cara é delegado de polícia, então ele é policial, civil ou federal. Aí na hora que vão ler o currículo dele, fala, delegado de polícia, advogado como? Me explica. Quase falei um palavrão aqui, quase fui advertido. Não pode. Gente, me explica como isso é possível. A partir do momento que ele tomou posse como delegado de polícia, ele virou polícia. A inscrição dele perante a OAB foi cancelada. Ele não é mais advogado, ele é um ex. O que é um ex? É nada. Ex-advogado não é nada. Não é advogado, concorda comigo? Então, cancelamento é quando você deixa de ser advogado, você é um ex. Certo? Beleza? Tiago, mas e se eu decidir voltar a ser advogado? Eu posso? Posso, desde que eu preencha os requisitos do artigo 8º, quero deixar claro que não precisa passar na prova de novo, certo? Mas tem que se inscrever de novo, pagar tudo de novo, as taxas iniciais. E marca aí, vai receber novo número de inscrição. Eu brinco.
É que nem o divórcio. Se você divorciar, quer dizer que o seu casamento acabou. E se você se arrepende e quer casar de novo com a mesma pessoa? É novo casamento. É nova certidão. Tô errado, galerinha aí que tá assistindo civilista? Agora, e o licenciamento? Gente, a licença, vou fazer uma brincadeira, é dar um tempo, não é divórcio. Como assim, professor? Eu sou advogado, mas por algum motivo eu quero a licença da minha inscrição. Eu posso continuar falando que eu sou advogado? Posso. Sabe por quê? O advogado licenciado continua inscrito perante a OAB. A única coisa, status da inscrição, não é regular, é licenciado. E enquanto licenciado, totalmente proibido de advogar. Mas ele é advogado. Então, a hora que acabar o motivo que gerou a licença, pergunta, ele tem que se inscrever de novo? Não, porque ele está inscrito. Ele tem que pagar as taxas de novo? Não, porque ele está inscrito. E, obviamente, a hora que acabar o motivo que gerou a licença dele, qual é o número de inscrição? O mesmo, porque ele nunca deixou de ser advogado. Ele nunca saiu dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Faz sentido? Então, a brincadeira que eu faço em sala de aula com os meus queridos alunos presenciais é essa. E agora com vocês aqui no online também. Licença dá um tempo. Sabe o que é dar um tempo? Sabe aquela história? Se você já teve um probleminha no seu relacionamento, vamos dar um tempo. Dar um tempo geralmente é assim. A pessoa que fala pra você que quer um tempo, nesse tempo vocês não vão se pegar, mas você também não pode pegar ninguém. Mas você tá vendo? Se você pegar alguém, você vai ter problema. Porque ela vai falar, a gente não acabou. É complicado, né? É engraçado isso, mas é isso mesmo. Licença é isso, você continua sendo advogado, mas enquanto tiver lá status da sua inscrição licenciada, você está totalmente proibido de advogar. Mas você continua sendo advogado, você só não pode exercer a profissão, a atividade de advocacia. Sacou? Então, Tiago, vamos lá. Quando é que a inscrição é cancelada? Tem que decorar. São 5 hipóteses. A inscrição é cancelada quando o advogado requerer, certo? Então eu não quero mais ser advogado, ó. Eu quero cancelar, eu quero virar um ex-advogado, eu quero sair da OAB. Eu chego lá e falo, o amor acabou, divórcio, não quero mais. Sacou? Primeira hipótese. Eu tenho que falar o porquê? No cancelamento não. Segundo, turma, o advogado falecer. Como assim, Tiago, falecer? Morrer. Morreu, acabou. Ah, vamos inventariar o número? Não, eu sempre brinco, não inventaria o número. Morreu, acabou. Certo? Beleza? Depois, terceira hipótese de cancelamento. O advogado ser punido com a pena do quê? De exclusão. A gente vai estudar. Uma das sanções disciplinares do nosso estatuto é a OAB te expulsar. Como que é o nome dessa sanção? Exclusão. Ué, se a OAB te expulsou, você não é mais advogado. Quarta hipótese, o exemplo aí do delegado, do juiz de direito, do promotor de justiça e outras situações que a gente vai estudar de forma profunda em outro momento do curso, do artigo 28 do nosso estatuto, o advogado passar a exercer atividade incompatível com a advocacia de forma o quê? Definitiva. Então, no meu exemplo, eu sou advogado, eu passo num concurso para delegado de polícia e tomo posse, eu não posso ser polícia e advogado ao mesmo tempo. E como eu vou ser, teoricamente, delegado de polícia durante o período possível, não tem uma data determinada, um mandato fixado em anos, então a gente considera uma atividade incompatível de forma definitiva. A sua inscrição na OAB vai ser cancelada. Beleza? E a quinta e última hipótese de cancelamento. Desaparecer qualquer um dos requisitos do artigo 8º. Por isso que eu comecei. Então, se eu sofro um acidente, aonde eu perco, por exemplo, 99% da massa encefálica, pergunta, regenera? Nunca mais eu vou ter capacidade civil plena, concorda comigo? Então, eu não posso ser advogado. E como é uma situação definitiva, porque não tem como eu restabelecer a minha sanidade mental. Minha inscrição é cancelada. Sacou? Agora, e licença? Licença são só 3 hipóteses. Certo? Quais são as hipóteses que geram o licenciamento da inscrição? Primeira delas. Vamos lá? Primeira delas. O advogado requerer. Por motivo justificado. Tiago, como assim? Ó a diferença. Eu quero cancelar a inscrição. Eu preciso falar o porquê? Não. Eu quero licenciar, eu quero dar um tempo, eu quero continuar inscrito. Mas durante esse período eu não vou fazer nem petição de juntada, porque eu não posso advogar. Totalmente proibido. Eu tenho que falar o porquê?
Tenho. E antes que você me mande essa pergunta, que é a pergunta que eu mais respondi na vida. Durante o período de licença, você continua pagando? Gente, isso aqui é uma súmula do Conselho Pleno. É o advogado que, na hora de justificar, diz se ele quer licença com ou sem pagamento da anuidade. Tiago, me dá um exemplo? Claro. Eu vou fazer um doutorado na Alemanha. Eu vou ficar 3 anos lá, não pretendo advogar nesses 3 anos, só vou estudar. Por que eu vou ficar pagando a OAB? Então eu quero uma licença sem pagamento da anuidade. Porque nesses 3 anos que eu vou ficar na Alemanha, eu não quero usar os benefícios da Ordem dos Advogados do Brasil. Não quero comprar livro com desconto. Não quero convênio médico mais barato. Então eu posso pedir a licença sem o pagamento da anuidade. Agora, se eu quero manter o meu convênio médico, aonde eu consegui um desconto pelo fato de ser advogado, pelo fato do convênio da nossa caixa, bloco anterior, então significa que eu vou ter que pedir a licença pagando um percentual da anuidade. Licença com pagamento da anuidade. Tá bom? Segunda hipótese de licença, gente. Segunda hipótese, o advogado passar a exercer atividade incompatível com a advocacia de forma temporária. Sabe o que é de forma temporária? De forma temporária, gente. De forma temporária. Tiago, me dá um exemplo? Sim. Eu sou advogado, eleição municipal. Eu sou eleito prefeito ou vice-prefeito, ou seja, chefe do executivo. Ué, enquanto eu for prefeito, eu posso continuar advogando? Não. Só que eu vou ser prefeito por um mandato regra de 4 anos. Então é uma incompatibilidade, o quê, doutores? Temporária. Então, se é temporária, licencia a minha inscrição. E a última hipótese de licença é essa aqui da questão. Contrair doença mental curável. Tá vendo? Se a minha doença mental é curável, significa que enquanto eu não souber a diferença do Código Penal para Justicinha, para CLT, eu não posso advogar. O dia que eu restabelecer as minhas faculdades mentais e entender Justiçona, Código Penal, Justicinha, CLT, o que significa? Tô brincando, tá? Não vai ficar magoadinho não com a brincadeira, certo? O que significa? Significa, doutores, significa o quê? Significa que eu posso voltar a advogar. Então a doença mental curável gera o quê? O cancelamento ou licenciamento da minha inscrição perante a OAB? O licenciamento, porque é curável, tá bom? Então, na questão de número 7, ó, suspensão do exercício profissional. Errado, só quero fazer um adendo, gente, suspensão é sanção disciplinar, tá? Suspensão é sanção disciplinar. Tá lá no artigo 34, se você quiser dar uma lida, incisos 17 a 25 do Estatuto. Então, se você quiser saber quais são as faltas éticas que você, advogado, comete e que pode te levar a ser suspenso perante a OAB, basta você abrir o seu Estatuto aí para aula, artigo 34, incisos 17 a 25. Não é o caso. Impedimento para o exercício profissional. Não, gente. O impedimento é uma situação que está lá, né, turma? No artigo 30 do nosso estatuto. Impedimento é aquela situação, são atividades que vão impedir você de atuar não em qualquer processo, mas sim apenas em alguns processos. Vou dar um exemplo. Certo? Eu sou vereador eleito. Exemplo, tá? Se eu integrar a mesa da Câmara, eu sou incompatível. Enquanto eu for membro da mesa do Poder Legislativo, isso serve tanto para o senador, para o deputado e, obviamente, né, para o Legislativo Municipal. Enquanto eu for integrante da mesa, eu sou totalmente proibido. Agora, se eu sou vereador e não integro a mesa, se eu sou deputado e não integro a mesa, se eu sou senador e não integro a mesa da Casa Legislativa, eu posso continuar advogando. Só que eu tenho um impedimento. Eu não posso advogar em qualquer processo. Eu posso advogar em qualquer processo, exceto aqueles contra ou a favor a administração pública, direta, indireta ou concessionária. Tiago, deixa eu entender. Então você como vereador, você pode fazer o divórcio do seu filho? Posso. Mas você pode processar a União? Não, porque eu estaria processando a administração pública direta. Sacou? Beleza? É impedimento, não é o caso. O cara que está doente mental, ele está totalmente proibido. Como é que ele vai fazer um divórcio se ele está doente mental? Por isso que ele tem que ser o quê? Licenciado. Sacou? Por quê?
porque a doença mental dele é curável. C, cancelamento da inscrição. Gente, cancelar seria uma doença mental incurável. Sacou? Que tirasse, obviamente, a sanidade, a capacidade intelectual da pessoa. Certo? Então, aí ele seria um ex-advogado. Nunca mais poderia advogar e a inscrição dele seria cancelada. Ele seria um ex. Fechou? Mas no caso dele, doença mental curável, letra D de dado, licenciamento do exercício profissional. Então ele continua inscrito na OAB. Porém, enquanto o status da inscrição dele tiver lá licenciado, ele está totalmente proibido de advogar. Recuperou a sanidade, a capacidade, derruba-se ali a licença, inscrição regular, ele volta com tudo. Beleza? Exame 30, questão 8. João Pedro, advogado conhecido no município Alfa, foi eleito para mandato, olha lá, na Câmara Municipal, na legislatura de 2012 a 2015. Acabei entrando na questão, né? Ajudando aí com a explicação da questão 7. Após a posse e o exercício do cargo de vereador em 2012 e 2013, o João Pedro se licenciou do mandato em 2014 e 2015, a convite do prefeito, para exercer o cargo de procurador-geral do município Alfa. Gente, ó, procurador-geral é cargo de direção na administração pública. Vamos lá. Diante dos fatos, o João Pedro. Então aqui é um tema relacionado com aquilo que a gente tratou na questão 7. Ó. O tema agora é incompatibilidades e impedimentos. São os artigos 27, 28, 29 e 30 do nosso estatuto, tá bom, gente? Então, se você quiser dar uma paradinha, abre o estatuto, fica com a letrinha seca da lei aí aberta para você conferir aqui o que eu vou te falar. Gente, conforme eu já adiantei, existem profissões que você pode exercer junto com a advocacia. Embora possa haver uma restrição de publicidade, veja, você pode exercer, por exemplo, eu posso ser advogado e ser corretor de imóveis ao mesmo tempo? Posso! Eu não posso divulgar conjuntamente a profissão. A gente vai ver isso no momento do nosso curso aqui, tema publicidade. Mas eu posso ser advogado e corretor ao mesmo tempo? Posso, só não posso fazer a publicidade. Não posso ter um cartão escrito advogado e corretor de imóveis. Mas eu posso ser? Posso. Agora, você acabou de ver comigo. Eu posso ser advogado e presidente da República ou vice, governador do estado ou vice, ou prefeito do município ou vice, ou seja, chefe do executivo, seja a nível federal, estadual ou municipal? Não. Está lá no artigo 28, inciso 1. É uma das funções incompatíveis. Tá vendo? Eu não posso ser ao mesmo tempo. Isso gera, então, a incompatibilidade. Então, eu aconselho vocês, vossas excelências aqui, né, usando o pronome de tratamento que você está habituado aí dentro do mundo jurídico, vossas excelências, decorem o artigo 28 do Estatuto da OAB, da Lei Federal 8.906 de 94, porque são as atividades que são incompatíveis com a advocacia, certo? Se essa atividade for definitiva, a sua inscrição perante a OAB vai ser cancelada. Se a sua incompatibilidade for temporária, a sua inscrição perante a OAB vai ser licenciada. E se você já exerce essa atividade quando passa na prova da OAB, a OAB vai negar a sua inscrição, porque você não preenche o requisito do artigo 8º. Beleza? Agora, conforme eu já adiantei também na questão anterior, existem algumas atividades que geram o impedimento. O que é o impedimento? É a proibição parcial de advogar. Então a incompatibilidade é a proibição total. Impedimento, proibição parcial. Então o advogado impedido, ele é advogado, ele está inscrito na OAB e a inscrição dele é regular, porque ele pode continuar exercendo atividade de advocacia, mas ele não pode advogar em qualquer processo. Ele vai ter uma anotação na sua carteira da OAB, aonde vai estar constando que enquanto ele for tal coisa, ou seja, enquanto ele exercer tal profissão, tal função, ele não vai poder advogar naquelas situações ali. O exemplo que eu dei para vocês. Os membros do Legislativo que não integrem a mesa da Casa Legislativa, eles não podem advogar nem a favor nem contra toda a administração pública direta, indireta ou concessionária de serviço público.
Tudo bem? Então aqui na questão que foi cobrada no exame 30, o João Pedro, ele é um advogado, ele foi eleito vereador. Legislatura 2012 a 2015, certo, senhores? Legislatura, você sabe, né? Uma legislatura nós temos que o quê, né, senhores? 4 anos, mandato, né? Após a posse no exercício do cargo de vereador, em 2012 e 2013, João licenciou-se, em 2014 e 2015, aonde ele foi a convite do prefeito ser o quê, turma? Procurador-geral do município, ou seja, ele foi exercer um cargo de direção. Gente, artigo 28, inciso 3 do nosso estatuto. Cargo de direção na administração pública gera o quê? A incompatibilidade. Então, senhores, em 2014 e 2000, turma, e 15, ele está incompatível com a advocacia, porque ele exerce um cargo de direção aonde? Na administração pública. Certo? Agora, doutores, quando ele era vereador, ele era membro do Legislativo Municipal. Se a prova falasse que ele exercia, além de a função de vereador, ele integrava a mesa legislativa, ele não poderia atuar em nenhum processo. Artigo 28, inciso 1. Ele seria o quê? Incompatível. Totalmente proibido. Mas se ele era vereador e não integrava a mesa da casa legislativa, veja, ele só era impedido. Ele só não pode atuar contra ou a favor a administração pública, direta, indireta e as concessionárias de serviço público. Certo? Então vamos lá comigo, vamos achar certo. Letra A, em 2012 e 2013, ele era vereador, ele poderia exercer a advocacia em favor de entidades paraestatais. Não pode, nem a favor nem contra, tá? Letra B de bola, doutores. Em 2012 e 2013, ou seja, enquanto ele era vereador não integrante da mesa, ele não poderia exercer a advocacia contra empresa concessionária de serviço público estatal. Perfeito. Nem a favor, nem contra. Toda a administração pública. Direta, indireta e concessionária de serviço público. Então, gabarito 8B de bola, tá? A letra C fala, em 2014 e 2015, certo? Ou seja, quando ele era procurador-geral do município, ou seja, cargo de direção na administração pública, ele poderia exercer a advocacia privada. Errado, gente. Errado. Porque se ele é incompatível, ele não pode, então, exercer a advocacia privada. Ele está proibido de exercer a atividade de advocacia, já que ele está numa função incompatível, artigo 28, inciso 3. Em 2014 e 2015, ele não poderia exercer a advocacia a favor de autarquia vinculada ao município alvo. Mas pera lá, procurador do município, procurador, é advogado do município. Então ali, obviamente, né, senhores, se é uma situação de vinculação com o município e ele está lá nessa questão de diretoria, ele está incompatível, né, senhores, com a advocacia privada. Porém, ali, se ele é procurador, ele está sendo o quê? Ele pode ali fazer a advocacia pública em favor do quê? Do município que ele é procurador. Faz sentido para vocês? E também, obviamente, para a questão da autarquia vinculada ao município, porque ele é procurador-geral do município. Ficou claro para vocês? Então aqui a única correta é a B de bola, certo? Exame 27, questão de número 9. Gente, essa questão, eu acabei de bater o olho nela aqui, tá aí na tela para vocês, eu quero deixar claro, né? Essa questão deu muito problema. Essa questão, o pessoal fez até um manifesto na época que ela tinha que ser anulada, porque houve uma retificação de gabarito. Então, para você que está aí entrando nesse universo prova da OAB, eu vou te explicar a diferença. Quando anula a questão, o efeito é, brincando, né, com os efeitos das decisões judiciais, é erga omnes, é para todos. Como assim? Se você tinha errado a questão, significa que se ela foi anulada, você sobe um ponto. Se você já tinha acertado, para você anular essa questão não muda nada, porque você já tinha o ponto dela. Então, quando anulou, você ficou na mesma, porque você já tinha pontuado ela. Retificar é mudar o gabarito. É o que os alunos mais temem. Por quê? O cara assinalou a letra, por exemplo, C. Quando saiu o gabarito, ele estava com a letra C, ele pontuou. Só que a questão não anulou, retificou. Agora o gabarito certo, a OAB voltou atrás e fala que a resposta correta é a B. Ele caiu o ponto, ele perdeu o ponto. Faz sentido? Porque a questão não foi anulada, foi retificada. Ele cai. Pá.
E, em contrapartida, certo? Eu tinha errado, mas agora com a retificação, a minha alternativa ficou correta. Opa, eu, enquanto um coleguinha desce, eu subo. Ou seja, enquanto uns choram, outros comemoram. Certo? Então essa questão aqui, a galera queria anular ela, mas ela foi retificada. E, gente, sem brincadeira, até hoje, eu vou falar a verdade, né? Eu criei uma aversão à questão, não porque ela tá errada, porque com a retificação ela ficou certa, mas porque a maioria dos meus alunos lê na hora de estudar a questão daquele jeito, né, que eu sei. Muitos de vocês devem estar me assistindo junto com o Instagram, junto com a TV ligada, gente, cada um com seus problemas, vocês são adultos. Porém, né, gente, quando você quer fazer alguma coisa, tem que fazer bem feita, né, tem que fazer certo. Então aqui eu quero te mostrar o tema envolve, né, os primeiros artigos do nosso estatuto, mais precisamente, artigo 1º até o artigo 5º, atividades de advocacia, certo? Atividades de advocacia, certo? Então, olha só, logo no artigo 1º do nosso estatuto da Lei Federal 8.906, está escrito lá, compete privativamente ao advogado. Aí eu tenho lá, inciso 1, postular perante o Poder Judiciário. 2, exercer as funções, né, de consultoria, direção e assessoria jurídica, certo? Mas ali, toma bastante cuidado, porque o Supremo declarou que algumas situações, qualquer um pode bater na porta do Poder Judiciário, ainda que não seja advogado. Professor, eu não entendi. Você pode ir de novo? Claro, gente. Olha aqui pro professor. Olha aqui comigo. Galera, escuta o Thiago. Por que você está me assistindo? Porque você quer obter capacidade postulatória. É a capacidade de bater na porta do judiciário, ó. Compete privativamente ao advogado postular. Mas você sabe que existem algumas situações que você pode bater na porta do judiciário sem ser advogado, como, por exemplo, impetração de HC. Habeas corpus não é peça privativa de advogado. Então, ainda que você não seja aprovado no exame da OAB, você pode impetrar o HC em favor de alguém? Ou a favor de si mesmo? Claro, porque não é uma situação privativa. Ficou claro para vocês? Aí o aluno fala, Thiago, mas o HC é só em primeira instância? Não! É em qualquer grau de jurisdição. Então, você hoje, bacharel, pode impetrar um HC lá no STF. Mas, professor, então por que a resposta da questão aqui vai ser a que a gente vai já analisar? Cuidado, é isso que eu falo para eu não leia o problema. Eu vou explicar antes, depois eu vou ler com vocês a questão. Gente, nós temos uma causuística, ou seja, uma historinha, como toda questão da OAB. Por isso que a prova é cansativa. Não é que ela é difícil, ela é cansativa. Por isso que você tem que treinar. Certo? Tem que estar com o cérebro aí preparado para enfrentar a maratona das 80 questões. Certo? Moral da história, a gente tem duas historinhas, duas causuísticas. Então você tem que entender a historinha. Eu tenho um bacharel que quer ajudar dois colegas. Um colega tem problema no seu direito de liberdade, direito de ir e vir. Artigo 5º e inciso 68 da Constituição Federal. Cabe habeas corpus para proteger, certo, senhores? O direito do quê? De liberdade, de ir e vir de pessoa humana. Então, quando eu tenho um problema de ir e vir, qual é o remédio? Qual é a garantia constitucional? Impetração HC. De HC, em qualquer grau de jurisdição. Agora, e se eu tiver um problema que viole um direito líquido e certo, que não seja amparado nem por habeas corpus, nem por habeas data? Artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal. Qual é o meu remédio? Mandado de segurança. E o mandado de segurança, meus amigos, é privativo de advogado. Então o problema dessa historinha aqui, dessa causuística, você tem que entender o problema. Não é que ele não pode entrar com a HC em tribunal. Você vai ler aqui comigo e presta atenção na leitura, que o problema não é o HC,
é o problema do amigo dele. Como é que você vai entrar com HC se o problema dele resolve-se com mandado de segurança e vice-versa? Como é que você vai entrar quando você for advogado com mandado de segurança se ali cabia o HC? Sendo que a própria Constituição fala no artigo 5º69 que o MS, vocês vão aprender com o André, é subsidiário do habeas corpus e do habeas data. Faz sentido? Vem comigo aqui, ó. Guilherme é bacharel em Direito, não inscrito na OAB como advogado. Show de bola. Então ele não é advogado. Tá? Presta atenção. Ao se deparar com situações de ilegalidade, atenção, que ameaçam a liberdade de locomoção de seus amigos, César e João. Então atenção, ó. César e João, eles têm problema no ir e vir. Ele poderia fazer HC para o César e para o João? Sim. HC. Liberdade, porque não é privativo de advogado. E qual situação de abuso de poder que ameaça direito líquido e certo do Antônio? Gente, então, para o Antônio, para resolver o problema, tem que ser mandado de segurança. Ele não pode, porque ele não é advogado, ele não tem capacidade postulatória. Sacou? Continua comigo. Valendo-se dos seus conhecimentos jurídicos, ele não fez max juris, que senão ele teria o conhecimento para não fazer o que ele vai fazer. Ele impetrou HC em favor do Antônio perante o TJ, certo? Em segunda instância. Mas aqui que está o problema. Não é que ele não pode HC em segunda instância. O Antônio tem problema em direito líquido e certo. Ele tinha que fazer mandado de segurança. Ele não pode fazer. Se o problema do Antônio fosse ir e vir, esse HC poderia ser conhecido. Mas por que o HC não vai ser conhecido? Não é que ele não pode o HC. É porque ele está fazendo o remédio errado. Porque o remédio correto ele não pode, porque ele não tem capacidade postulatória. Sacou aonde está a pegadinha da questão? Aí ele apresenta mandado de segurança em favor do João na Justiça Federal em primeira instância. Gente, ele não pode fazer MS pro João, porque ele não é advogado. E segundo, porque o problema do João resolveria com habeas corpus. O problema do João é ir e vir, ler o enunciado. Certo, senhores? Beleza? Beleza? Então, de novo, ó. Vamos lá. Ele impetrou em favor do Antônio perante o Tribunal de Justiça habeas corpus em segunda instância. Ele impetrou habeas corpus em favor do César na Justiça Comum Estadual. Aí tudo bem. HC pro César ele pode. Por que ele pode? Não é porque é em primeira instância somente. É porque o problema do César é ir e vir e HC não é peça privativa de advogado. Por que ele não pode HC para o Antônio em segunda instância? Repito, porque o problema do Antônio é direito líquido e certo. Então ele poderia HC em segunda instância desde que o problema do Antônio fosse ir e vir. Mas como o problema do Antônio é direito líquido e certo, ele teria que fazer mandado de segurança. E isso ele não pode. E aí ele acabou entrando com mandado de segurança em favor do João na primeira instância. Primeiro que ele não pode, porque ele não tem capacidade postulatória. Segundo, que o problema do João era ir e vir. E ele teria que fazer habeas corpus. Sacou? Nossa, professor, gente, é só você listar a ordem aí do que está acontecendo com cada um e o que deveria ser feito em cada situação. Você vai perceber a resposta. Considerando o estatuto acerca da atividade de advocacia, nosso tema aqui, assinale a correta comigo. Vem aqui, ó. Vamos lá. Guilherme pode impetrar HC em favor do César? Pode, porque o problema do César é o quê? Ir e vir. Mas ele não pode impetrar HC em favor do Antônio. Não pode, porque o problema do Antônio é direito líquido e certo. Tá vendo? Não é que ele não pode em favor do Antônio porque é em segunda instância. Ele não pode em favor do Antônio porque o problema do Antônio é direito líquido e certo. Teria que ser mandado de segurança. Certo? Nem mandado de segurança em favor do João. Não pode porque ele não tem capacidade postulatória. Uma e duas. O problema do João era HC. Certo? Então a A de amor é a correta. Então ele pode impetrar o HC em favor do César, porque não é peça privativa de advogado e o problema do César é ir e vir. Ele não pode mandado de segurança em favor do João, porque o problema do João era ir e vir. E segundo, ele não tem capacidade postulatória. E ele não pode fazer HC em favor do Antônio no tribunal, não porque não pode HC em segunda instância. Para quem não é advogado, é porque o problema do Antônio era direito líquido e certo. O direito líquido e certo eu resolvo com mandado de segurança. Tá errado. Certo? A letra B, senhores, fala: o Guilherme pode impetrar HC em favor do César e do Antônio. Por que em favor do Antônio ele não pode?
porque o problema do Antônio é direito líquido e certo, teria que ser mandado de segurança. A C fala que ele pode impetrar HC em favor do César e do Antônio, de novo, senhores. Em favor do Antônio ele não pode, porque o problema do Antônio era líquido e certo, era mandado de segurança. E a D fala que ele pode impetrar mandado de segurança em favor do João Japara. Primeiro, que o problema do João é ir e vir. Segundo, senhores, que mandado de segurança precisa-se de capacidade postulatória e ele não tem. Certo? Questão 10, exame 29. Júnior é bacharel em Direito. Ele formou-se no curso jurídico há 6 meses e não prestou ainda o exame de ordem para sua inscrição como advogado, embora pretenda fazê-lo em breve. Legal, turma? Vamos lá. Por hora, o Júnior é inscrito junto à OAB como estagiário, é o famoso estagiário com carteira da OAB, e exerce estágio profissional de advocacia em certo escritório credenciado pela OAB há 1 ano. Tiago, mas ele pode continuar sendo estagiário com a carteira da OAB? Pode, né, senhores? Ele pode prorrogar, né, dentro da limitação do nosso estatuto, né, ele pode continuar sendo, né, por esse período, ele pode continuar sendo estagiário com carteira da OAB, certo? Beleza, doutores? Agora, o estagiário com carteira da OAB, você lembra? Ele tem muita limitação, né, gente? O que ele pode fazer? Ele pode fazer carga e descarga dos autos, ele pode requerer certidão e ele pode fazer o quê? Assinar a petição do quê? De juntada. Perfeito? Beleza? Agora, obviamente, a atuação dele sempre é, né, senhores, sob a responsabilidade do advogado que se comprometeu a ensiná-lo, porque a ideia do estágio é uma ideia do quê? De formação profissional, de aprendizado. Tudo bem? Então, vamos lá comigo, ó. Nesse exercício, como estagiário com a carteira da OAB, poucas semanas atrás, juntamente com o advogado José dos Santos, devidamente inscrito como tal, prestou consultoria jurídica sobre determinado tema, solicitada por um cliente do escritório. Ah, tudo bem, consultoria é atividade privativa de advogado. Lembra? De advogado, não de estagiário, né? Os atos foram assinados por ambos. Ah, mas ele está assinando junto. Tá, tudo bem. Vamos lá. Todavia, o cliente sentiu-se lesado na consultoria, alegando, né, culpa grave na sua elaboração. Considerando o caso hipotético, bem como a disciplina do nosso estatuto, assinale a correta. Vamos lá. Júnior não poderia atuar como estagiário. Gente, claro que ele poderia atuar, senhores, como estagiário, certo? Então a letra A gente, né, senhores, já elimina. A B de novo, ó. Júnior não poderia atuar como estagiário. Claro que poderia. Você pode ter a prorrogação ali da sua, né, carteira da OAB como estagiário, né, inscrito na OAB como estagiário, ainda que você já esteja aí, né, colado o grau, né, graduado em Direito. Então, ficamos entre a C e a D, ó. O Júnior pode atuar como estagiário, tanto a C como a D. Então vamos ver aqui aonde está o pega. Você sempre vai ficar entre duas, seu dedinho tem que parar de fazer, né, senhores, a escolha errada, tem que começar a escolher certo. Então, ó, a responsabilidade pelo conteúdo da atuação na atividade de consultoria praticada é solidária entre o Júnior e o José. Ou, letra D, a responsabilidade na atividade da consultoria é apenas do José. Gente, é óbvio que é apenas do José. Certo? Por quê? Porque o Júnior está aprendendo. Prestar consultoria é atividade privativa do advogado. O estagiário, sem a presença do advogado, com a carteira da OAB, obviamente, ele pode ir lá no fórum fazer a carga dos autos, assinar o livro carga e a devolução, obviamente. Ele pode requerer certidão. E ele pode assinar a petição de juntada. Agora, ele pode assinar um recurso sem a assinatura do advogado? Não, porque ele não tem capacidade postulatória. A única coisa que ele pode assinar é uma petição de juntada. Vai juntar uma procuração nos autos, ele pode assinar. Faz sentido para vossas excelências? Moral da história. Então, nessa situação, o meu estagiário entra na sala junto quando eu vou fazer a consultoria. Ué, ele pode estar lá, ele não pode fazer sozinho. Mas ele pode ficar ali junto comigo. Mas é óbvio. Gente, eu sou advogado. Eu tenho como atividade privativa a questão da consultoria. Se os clientes se sentirem lesados, quem vai ser processado? Só o advogado. O estagiário aqui não vai poder responder de forma o quê, turma? Solidária. Certo? Por quê? Porque seria um absurdo. Aí eu até aconselharia, você que ainda é estudante, até mesmo porque a prova da OAB permite, né, há algum tempo já, você prestar o exame no último ano, né, da sua faculdade, eu ia falar para você, nunca entre numa reunião. Você já imaginou? A pessoa que tá para te ensinar tá fazendo algo, né, errado,
você ainda ter que ficar ali solidariamente responsável? Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Aí a ideia do estágio não seria aprendizado, seria o quê? Você estaria trabalhando, né? A mão de obra mais barata do mundo, você entende bem o que eu tô falando, não vou fazer piada aqui até pelo nosso tempo. Vamos lá. Exame 29. Agora uma questão, senhores, de sociedade de advogados. Lembra? É um tema também que cai bastante, gente. Sociedade de advogados. Sociedade de advogados. Começa ali no artigo 15 do nosso estatuto. Então, sociedade de advogados é aquela constituída exclusivamente por advogados. Tudo bem, turma? Beleza? Sociedade de advogados. Senhores, a sociedade de advogados, ela tem personalidade jurídica própria? Tem. A partir do registro dos seus atos sociais, né, senhores? Perante o conselho seccional da onde ela vai ter o quê? Sede. Então, eu quero constituir uma sociedade, quero ter um CNPJ para ela. Ué, ela é pessoa jurídica. Certo? Eu quero ter um número de inscrição da OAB da sociedade. Ué, eu posso conseguir? Posso. Eu tenho que registrar ela perante o conselho seccional da onde ela vai ter o quê, turma? A sua sede. Faz sentido para vocês? Beleza? Professor, então a partir do registro perante o conselho seccional, então atenção, ó, não é perante a junta comercial, porque a advocacia não é comércio. Não é perante aos cartórios de registros civis de pessoas jurídicas. Porque conforme a nossa querida professora Olga vai ensinar aqui para vocês no Max OAB, certo? Nós temos uma regulamentação própria de sociedade de advogados, certo? Que é uma prestação de serviço de advocacia somente. Não tem outra atividade, é só advocacia. Por isso que só advogado, estagiário, bacharel, não pode ser sócio de sociedade de advogado. Ficou claro? Então, gente, lembra, nós temos então hoje dois tipos de sociedades. Eu tenho a sociedade simples e a sociedade unipessoal. A diferença é o número de sócios. Sociedade simples é aquela formada por 2 ou mais advogados. E a unipessoal é um advogado. E aí eu sempre brinco, né? Dói, desculpa a sinceridade para quem não me conhece, né? Eu sou uma pessoa bem, assim, digamos, né, tranquila, humilde, simples nesse aspecto, mas por que dói? Porque eu sempre aprendi na minha vida que sociedade era reunião de 2 ou mais pessoas. Olha o erro legislativo. Criar uma sociedade unipessoal. Unipessoal é um sócio. Como é que você pode ser sócio de você mesmo? Mas, Tiago, isso daí não é uma questão como o empresário individual, o famoso Eireli? Gente, mas então, ó, é empresário. É um. Você tá vendo? Então, o nome foi infeliz. Porque a gente hoje tem, então, 2 espécies de sociedade possíveis de advogados. Eu tenho a sociedade simples, que é aquela formada por 2 ou mais advogados, e a sociedade unipessoal, que é um advogado. Não deveria chamar sociedade, então. Certo? Gente, quantas sociedades você pode ter dentro do mesmo conselho seccional? Somente uma. E não é uma de cada, é uma ou outra. Ah, então aqui no estado de Goiás, do Conselho Seccional Goiás, eu tenho uma sociedade simples. Eu posso constituir paralelamente uma unipessoal? Não, não posso. Eu tenho que me retirar da simples para poder constituir uma unipessoal. Agora, lá em São Paulo, eu posso constituir uma simples, ter um sócio? Ou fazer em São Paulo sozinho? Não ter sócio, mas ter uma pessoa jurídica, uma sociedade? Posso. Porque eu posso ter uma sociedade de advogados em cada conselho seccional. Não é uma de cada, é uma ou outra. Mas eu posso ter, a nível Brasil, sociedades diferentes? Posso. Desde que eu respeite a limitação de ter uma, ou simples, ou unipessoal. Tá? Não posso, dentro do mesmo conselho, ter uma simples e uma unipessoal, ou 2 simples e unipessoais, e assim sucessivamente. Certo? Então a questão aqui fala, ó, os sócios de certa sociedade de advogados divergiram intensamente quanto à solução de questões relativas à conduta disciplinar, relação com clientes e honorários. Em razão disso, passaram a pesquisar quais as atribuições, lembra, comentei no bloco anterior, do Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional da OAB respectivo, que poderia ajudar a resolver, portanto, as suas dificuldades.
considerando o caso, bem como os limites de competência do Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional, previstos no Código de Ética, assinale a correta. Vamos lá. Letra A. Não compete ao TED, ou seja, ao Tribunal de Ética e Disciplina, responder a consultas realizadas em tese por provocação dos advogados, atuando apenas diante de situações concretas. Está errado, gente. Quando você tem dúvida se sua atuação está dentro do limite ético ou não, você pode fazer um questionamento, uma consulta perante o TED? Claro que pode. Então a A está errada. B. Compete ao TED, ao Tribunal de Ética e Disciplina, atuar como conciliador em pendências concretas relativas à partilha de honorários entre advogados contratados conjuntamente. É claro que essa é a correta, gente. É claro que é a correta. Doutores, vocês vão aprender comigo lá no nosso último bloco, na nossa aula 2, quando a gente for estudar processo disciplinar, que quando tiver um processo entre advogados dentro do TED, a audiência de conciliação, inclusive, é obrigatória sob pena de nulidade. Então, se um cliente que não é advogado quiser te representar perante o TED, não é obrigatório ter audiência de conciliação, mas se quem está te representando perante o TED for outro advogado, a audiência de conciliação é o quê? É inclusive obrigatória sob pena de nulidade. Então, olha aqui, ó, compete ao TED atuar como conciliador em pendências concretas, relativa, inclusive, à partilha de honorários. Porque a ideia qual é? A gente resolver dentro de casa, dentro da OAB. Evitando, assim, a judicialização de uma discussão, né, judicial perante, portanto, o Poder Judiciário, entre colegas, né, turma? Entre nós aí, advogados. Então, a B de bola é a correta. A C fala, não compete ao TED, ou Tribunal de Ética e Disciplina, ministrar cursos destinados a resolver dúvidas usuais dos advogados no que se refere à conduta ética que deles é esperada. Por que não? Por que o TED não pode fazer uma questão, né, senhores, de uma, digamos assim, né, de uma situação, de uma campanha de ensino, de uma criação de responsabilidade, porque ética é conjunto de regra e princípio que moral, que vai ali fazer, né, conduzir a forma como nós devemos atuar no nosso dia a dia. Então é aquela situação, turma, aqui dentro dessa matéria, por que deveria, né, voltar àquela época áurea, digamos assim, do exame de ordem, onde a ética profissional era muito mais importante do que continua sendo hoje, porque era mais de 8 questões. Porque é o que falta hoje, turma. Infelizmente, a falta ética, ou seja, a falta de situações, né, morais e situações de respeito entre vocês aí, futuros advogados, entre nós aqui hoje, como eu sou advogado, é o que leva ao enfraquecimento da nossa, né, turma, classe, digamos assim. Então, a letra C tá obviamente errada. E a D de dado, para a gente fechar a nossa aula de hoje, ó, compete ao Tribunal de Ética e Disciplina coordenar as ações do Conselho Seccional respectivo e dos demais conselhos seccionais, com o objetivo de reduzir a ocorrência das infrações disciplinares mais frequentes. Gente, aqui sabe por que tá errado? Ó? Compete ao TED coordenar as ações do Conselho Seccional respectivo e dos demais conselhos seccionais. Gente, pelo amor de Deus, quem é que cria o TED e elege os membros? O Conselho Seccional. Então, dentro do Conselho Seccional São Paulo, quem é que vai criar o Tribunal de Ética e Disciplina e eleger os advogados que vão ser ali, né, os membros do TED por um mandato? Vai ser quem? Os conselheiros seccionais que nós, advogados, elegemos nas eleições da segunda quinzena de novembro, do último ano de mandato. Então, não tem como o Tribunal de Ética de São Paulo querer organizar a nível Brasil. Por quê? Porque aqui no estado de Goiás, por exemplo, quem é que vai criar o Tribunal de Ética e Disciplina e eleger os seus membros? Vai ser o Conselho Seccional Goiás. Então tá aqui, ó. Como é que pode o TED de São Paulo disciplinar uma ação em todos os conselhos seccionais? Não dá. Não dá. Não tem competência, não tem jurisdição para isso. Doutores, me despeço de vocês. Foi mais uma vez um prazer aqui ficar com vocês no nosso curso Max OAB, agradecendo aqui o meu amigo Marcos pelo excelente trabalho de gravação mais uma vez. Fiquem com Deus aí, até a nossa próxima aula. Bons estudos e lembra, só não passa quem desiste. Até mais!